Algumas semanas atrás, nós começamos a olhar algumas facetas da vida de Daniel sob o prisma de Daniel ter sido um homem que marcou o seu tempo, que marcou a sua geração, por ter sido e por ter dado um bom testemunho. Nas aulas que nós tivemos anteriormente, nós analisamos uma primeira faceta da vida de Daniel. Daniel era um homem decidido. E por ser uma pessoa de ter posição, ele nos ensina o poder da tomada de decisão. Da gente olhar para a vida, olhar para os caminhos que a vida nos oferece e decidirmos que caminho a gente quer para a vida da gente. É como um filho que nasceu num lar, cresceu num lar, onde o desequilíbrio familiar é enorme. Onde de repente ele vê o seu pai, talvez até batendo fisicamente na sua mãe, com bebedeiras, com coisas que destruam a família, e aquele filho olha para o pai, olha para aquela situação e ele diz assim: eu não quero isso para a minha vida. Daniel, ao olhar para a situação nacional, para a situação do seu país, a desmoralização que o país estava vivendo, no sentido de desobedecer a palavra de Deus, Daniel decidiu ser uma pessoa que buscaria Deus e que andava com Deus. Então, o poder de uma decisão tomada. Daniel também tinha uma faceta interessante na sua vida, que era um homem de convicções. Talvez hoje, irmãos, o que mais nos falte no nosso país, a gente, no intervalo, estava ali conversando um pouco sobre o momento que o país está vivendo, a realidade que nós vamos enfrentar daqui pouco mais de 30 dias, escolher novos líderes para o nosso país. Mas, pelo menos para a minha avaliação, uma das coisas que eu acho extremamente difícil para o nosso país é porque o nosso país não tem pessoas de convicção ideológica. É muito raro. Eu não sei exatamente quantos partidos no Brasil existem. E se a gente fosse fazer uma classificação dentre esses partidos, nós iríamos encontrar vários cunhos ideológicos. Mas na prática isso não vale. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu era criança, havia um partido político que o nome dele era Arena. Quantos aqui lembram da Arena? Levanta a mão aí, quem lembra da Arena? A Arena, depois que eu comecei a estudar e olhar a história, tecnicamente a Arena nem tecnicamente, é um partido de direita, e a Arena deu sustentação ao golpe militar de 64. Essa Arena depois transformou-se em PDS. Hoje essa Arena tem a sigla de PP. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a nível de governo federal, esse partido, PP, que foi a Arena, dá sustentação governamental a um partido de centro-esquerda. Esse partido está mais envolvido nos rolos de corrupções do Brasil do que muitos outros com o partido que está no poder. Então, por que isso acontece? Porque essas pessoas não têm convicções ideológicas. Quando a gente traz para o âmbito igreja, vida com Deus, falta-nos termos convicções. A gente talvez negocia muitas coisas que não teríamos a condição de negociar. Então, irmãos, para um bom testemunho, é necessário a gente ter convicções bíblicas. Crer em princípios da palavra de Deus e, se necessário, morrer por esses princípios. Hoje vamos falar sobre um princípio de Daniel, mas
Daniel, por exemplo, eu já vou adiantar um pouco, ele cria no poder da oração. E quando foi feito um decreto pelo Império Medo-Persa, que se durante 30 dias alguém fizesse uma oração, uma petição a qualquer outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele tinha convicção. Eu sei, irmãos, eu sei que se esse decreto fosse baixado hoje, 30 dias sem orar, você dizia, oh Deus, obrigado, porque eu não tenho nenhum risco de ser jogado na cova dos leões. Hoje, parece que a igreja não tem mais essa convicção no poder da oração. Mas Daniel era um homem de convicções. Daniel também era um homem de uma capacidade de diálogo enorme. Desde jovem, a gente observa isso na maneira como ele se porta diante das pessoas e diante das situações. É uma terceira faceta da vida de Daniel. A capacidade de dialogar, de negociar, de saber ceder aonde dá para ceder. E a quarta característica da vida de Daniel também, irmãos, ele cria no poder da comunhão. Em muitos momentos da vida de Daniel, que o livro relata, sempre que Daniel tinha que tomar uma decisão, fazer, alguma coisa estava acontecendo de uma maneira, digamos, perigosa, ele tinha pessoas a seu lado para orarem, para buscarem a Deus e, naturalmente, ouvirem Deus por meio daquela situação em que eles estavam vivendo. O texto que nós iremos ler hoje é Daniel, capítulo 6, nós já deu até uma adiantadazinha. E essa lição de hoje vai servir como transição. O mês de agosto que terminou, nós falamos sobre a questão do testemunho. O mês de setembro nós vamos dar ênfase sobre a importância do ministério. Vamos só relembrar a declaração de propósito da igreja, que é, se vocês lembram aí, transformar descrentes em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, que conheçam as Escrituras, amem os irmãos, busquem a santidade, vivam por princípios, tenham um bom testemunho, tenham o coração de servo. É isso mesmo? Pregue o evangelho. Então o coração de servo é o próximo. Mas, já que eu falei, na minha cabeça estava o coração de servo, Daniel capítulo 6, versículo 20, quando Daniel é jogado na cova dos leões, olha o título que o imperador, que o rei Dário dá a Daniel. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel 6:20, tá? Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel. Como é que o rei chamou Daniel? Servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Agora vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 16. Para seu bem a Dário, constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens:
nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus, do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel e, até ao pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O livro de Daniel, como eu falei em uma das aulas, irmãos, ele cobre um período extenso, provavelmente um período que se aproxima a 100 anos, porque quando nós olhamos no versículo 1, observe que o rei a quem Daniel está envolvido, relacionado, é um rei por nome Dário. Esse rei Dário, ele é imperador ou rei de uma nova, não é uma nova dinastia, mas de um novo modelo, de uma outra nação. Daniel, quando foi levado para o cativeiro na Babilônia, o império que estava dominando o mundo na época era o Império Babilônico. Nessa situação aqui, Daniel possivelmente já é um homem de idade avançada. 70 anos já se passaram desde o cativeiro. Daniel agora está sobre um novo reino, o rei Dário, que é o imperador, ou um rei medo-persa, da linhagem dos persas, quando essa situação acontece com Daniel. Daniel, no reinado dos persas e dos medos, também ele ocupava uma posição de poder. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, ele estava, depois do rei, na escala de hierarquia, havia uma escala entre 3 presidentes, e ele era um desses presidentes. E ele destacou-se entre esses 3 presidentes melhor do que os outros 2. Então, possivelmente Daniel fosse o segundo na escala de poder no período que essa história acontece com ele. Ele era um homem de poder no império dos medos e dos persas. Nessa situação, as pessoas que estavam no entorno de Daniel, envolvidos com o poder, queriam tirar o poder de Daniel, queriam achar alguma coisa na vida de Daniel que pudesse tirar ele do trono. E isso me faz abrir um parêntese.
Meus irmãos, aqui nós temos um pouco de bastidor de política. Perceberam só? Eles querem destruir Daniel. E a gente conversa às vezes sobre política. Talvez alguns de nós até sonhamos em fazer carreira política, entrar na política, mas esse é o cenário que espera. É um cenário extremamente perigoso. E nós temos irmãos, pelo menos um, envolvido na política, nesse mandato. Sabe o que eu faço por esse irmão todo dia? Eu oro por ele para Deus proteger ele, para Deus guardar ele, e que ele seja um exemplo diferente lá no meio da política. Ore por irmãos, porque é um covil de lobos. E Daniel estava numa situação exatamente como essa. Então bolaram uma situação para poder prejudicar Daniel, para poder, como diria numa linguagem bem popular, ferrar Daniel. Nós não encontramos nada nas leis dos medos e dos persas que a gente possa incriminar Daniel. E a única maneira que a gente pode incriminar Daniel é se a gente procurar brechas na lei do Deus dele para ser contraditório à lei dos medos e dos persas. Então nós temos que criar essa lei. E criaram um decreto que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma oração, uma petição a qualquer Deus ou homem, a não ser o rei Dário. Parece-me que o rei gostou dessa lei pelo fato de os holofotes virem ainda mais para ele, né? Os imperadores, os reis da antiguidade se achavam deuses. E ele assinou o decreto. E Daniel era um homem de oração. Daqui a pouco a gente vai olhar detalhes aqui que a gente percebe que Daniel era um homem de oração. E Daniel, mesmo conhecedor do decreto, e aqui está um outro detalhe importante para nós. Ainda esses dias eu estava num grupo de casais falando que é da vontade de Deus que todos os cristãos se submetam a toda e qualquer instituição humana. A Bíblia ensina isso. Só que essa obediência às instituições humanas, elas têm um limite. Qual é o limite? Desde que essas instituições humanas não estabeleçam leis que sejam contraditórias àquilo que a palavra de Deus ensina. E Daniel se encontra numa situação exatamente assim. Havia uma lei, criaram uma lei que proibia alguém de orar. Isso para Daniel. E vou voltar à brincadeira de mau gosto. Esse decreto, irmãos, não mais existe. Você pode orar. Amém? Tá? Você pode orar. Você está entendendo a minha ironia, não está? Não precisa passar 30 dias sem orar. Esse decreto foi decretado há quase 2.500 anos atrás. O rei Dário depois revogou. Porque parece que tem crentes que vivem debaixo desse decreto. Que passa meses sem conversar com Deus. Então Daniel continuou a sua vida de oração normalmente. E no versículo 10 diz que Daniel 3 vezes ao dia orava a Deus. Provavelmente Daniel, durante esses 3 períodos de oração que ele fazia, que ele tinha, estava de acordo com a lei judaica, onde os judeus haviam períodos do dia que eles consagravam a oração. No Novo Testamento, por exemplo, a gente encontra momentos como esse. Atos 10, a gente tem um vislumbre desses momentos de oração.
Lá tem um homem por nome Cornélio, que diz assim: na hora nona, ele estava orando. Então, um dos momentos que os judeus tiravam para orar era na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, provavelmente meio-dia e provavelmente às 6 horas da manhã. Esses horários eram, em geral, os judeus tiravam para consagrar a oração. E Daniel fazia isso. Orava 3 vezes ao dia. E aí, os investigadores, essas pessoas que queriam prejudicá-lo, fizeram uma selfie, registraram o evento, e então Daniel, por causa do seu temor a Deus e por causa do seu relacionamento com Deus, foi lançado então na cova dos leões. Mas o ponto que eu quero enfatizar agora, meus irmãos, é a importância que Daniel dava à oração. Volte um pouquinho no capítulo 2. Eu quero mostrar para vocês pelo menos mais 2 momentos da vida de Daniel, aonde demonstra a importância que a oração tinha na sua vida. Capítulo 2, versículo 17. Esse momento aqui é quando Daniel sabe que o rei babilônico, Nabucodonosor, vai mandar matar todos os sábios, encantadores, feiticeiros, necromantes, o pessoal que mexe com o ocultismo. E, no caso de Daniel, não era dessa turma, mas era um dos sábios, porque não tiveram a capacidade de dizer o que o rei havia sonhado e o significado desse sonho. Aí o rei, então, deu uma ordem para matar todas essas pessoas. Daniel sabe. E aí ele coloca em prática a capacidade de negociação. Ele vai conversar com o imperador ou rei Nabucodonosor. Pede a ele um tempo para poder dizer o sonho e o seu significado. Mas olha o verso 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Diante do perigo, Daniel chamou seus amigos e disse o quê? Vamos orar. Vamos orar. Agora capítulo 9 de Daniel. Essa situação aqui é diferente. Mais uma vez, essa situação, historicamente, Daniel está sob a jurisdição do Império Medo-Persa, não do babilônico como lá, capítulo 2. E Daniel estava quebrando cabeça para entender o significado da profecia de Isaías dos 70 anos de cativeiro. E então ele não está conseguindo entender detalhes da profecia. E olha o que diz a partir do versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que é o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Mas observe que Daniel, diante de um dilema, de compreender uma profecia que tinha a ver naturalmente com o seu povo, além de Daniel estudar profundamente a profecia de Jeremias, porque diz no versículo 2 que ele diz: entendi pelos livros do profeta Jeremias. Mas ele também se coloca diante de Deus em oração e súplica, jejum, buscando a Deus em oração para que Deus trouxesse a ele
o significado de tudo aquilo que ele estava vislumbrando. E quando a gente continua a ler o capítulo 9, nós temos na primeira parte do capítulo 9 a oração de Daniel. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre ela. E a partir do versículo 24 é quando vem a interpretação daquilo que nós chamamos das 70 semanas de anos da profecia de Daniel. E lá a gente vai ver que Daniel está orando, Deus manda a resposta para Daniel, mas no caminho ele encontra um anjo ou um demônio que impede por 3 semanas que a revelação chegue a Daniel. Mas voltando, irmãos, ao ponto frisado, percebam a importância que esse homem, Daniel, dava à oração. Ele era um homem de oração desde jovem, na Babilônia, e mesmo depois de adulto, um homem de idade, já na terceira idade, era um homem de oração. Daniel dava importância e Daniel cria no poder da oração. Vamos dar uma olhada agora, irmãos, em 2 orações de Daniel, para a gente ver um pouco do conteúdo. O que Daniel orava? Qual era o modelo da sua oração? Alguns meses atrás, eu não sei exatamente quanto tempo, eu falando sobre oração, eu trouxe uma explicação sobre a oração modelo de Jesus. O modelo que a gente deve orar. Olhando para Daniel, a gente aprende também modelo de oração, e vocês vão perceber que é muito semelhante ao modelo da oração que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Observe primeiramente os versículos do capítulo 6, os versículos o versículo 10, o versículo 10 apenas. Diz assim então, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, nós temos aí o primeiro detalhe do conteúdo da oração de Daniel. Nesse período que ele tirava durante o dia, de 3 vezes, para orar, nos dá um detalhe. Na oração, o que entrava? Ações de graça. Perceberam? Ele agradecia a Deus. Agora vamos para o capítulo 9 novamente. Nós paramos no versículo 3. Vamos ler mais alguns versículos. Eu gostaria de ler até o 19. Mas apenas o versículo 4 já nos dá o norte do conteúdo da oração de Daniel. Orei ao Senhor, versículo 4 do capítulo 9. Meu Deus, confessei e disse. Se você está com a caneta aí, ou alguma coisa, destaque a palavra confessei. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Se puder destacar também essa frase, destaque. Temos, observe que ele usa a primeira pessoa do plural. Temos cometido pecado e iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E aí ele continua fazendo essa oração até o versículo 19. Mas observe, irmãos, que nós temos um outro elemento importante da oração de Daniel: confissão de pecados. Tá? Confissão de pecados. Então, nós temos 3 elementos que a gente observa de conteúdo na oração de Daniel. A gente tem, primeiro, ações de graças. Segundo, nós temos confissão de pecado. E terceiro, nós temos o que nós chamamos de, ou ele mesmo chama de petições, súplicas.
Observe que no versículo 3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. Petições, pedidos. Vamos analisar um pouquinho cada uma dessas áreas da oração de Daniel. Primeiramente, vamos analisar a confissão de pecados. Quando no versículo 4 ele diz: orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Versículo 5: temos pecado e cometido iniquidades. E toda a oração de Daniel, ele se coloca como alguém que transgrediu a vontade de Deus. Meus irmãos, por que a Bíblia nos ensina, a partir de Jesus, o próprio Daniel, nos ensina na nossa oração fazer confissão de pecados? Porque se a gente entende a graça de Deus, a salvação de Deus, a maneira pela qual Deus nos salva, partindo só dessa premissa, haveria necessidade das nossas orações fazer pedido de perdão de pecado? Sim ou não? Não. Porque o que é a graça de Deus? O que é o Evangelho? Que no momento em que nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, segundo Paulo fala aos Colossenses, Ele encravou na cruz todas as nossas dívidas. Ele pagou quantos pecados nossos? Todos. Então por que pedir perdão de pecados? Se já todos foram perdoados, né? Eu já ensinei a vocês que uma das coisas, meus irmãos, é para manter o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Mas aqui eu queria vislumbrar pelo menos mais 2 detalhes. O primeiro, irmãos, quando a gente, na nossa oração, a gente confessa os nossos pecados, isso tem 2 implicações. Primeira delas, reconhecimento que somos o que somos. Embora Paulo diga que pela graça de Deus ele era o que era, ou seja, sou o que sou, mas nós reconhecemos, irmãos, preste bem atenção, a gente reconhece que temos pecado diante de Deus. A gente reconhece a importância, o valor da graça de Deus. A gente reconhece o que Paulo diz: miserável homem que sou. Então, quando a gente confessa pecado, os pecados cometidos, sejam por palavras, pensamentos, ações, a gente reconhece a nossa pecaminosidade. E há uma segunda implicação, que também a gente, quando confessa, demonstra que a gente está disposto a mudar, ou seja, a gente está arrependido. Portanto, irmãos, se na sua oração não tem confissão de pecado, isso é muito grave, porque você não reconhece que peca e nem naturalmente que está querendo mudança, transformação de vida. Há um outro detalhe na oração de confissão de Daniel, que eu chamo de confissão coletiva. Temos pecado e cometido iniquidades. Daniel não diz assim, a nação de Israel tem pecado contra ti. Daniel não orou, digamos que vocês são Israel, eu sou Daniel, embora que Daniel é de Israel. Daniel não orou assim: Senhor, perdoa os meus irmãos que eles têm pecado contra ti. Como é que Daniel orou? Perdoa-nos, porque nós temos pecado contra ti. Versículo 10. E não obedecemos, mais uma vez, e não obedecemos a voz do Senhor. Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, aí, cita as maldições que o livro da lei
prescreve sobre a desobediência à palavra de Deus. Mas observe aqui, irmãos, Daniel faz uma confissão coletiva. Agora volte um pouquinho no capítulo 6 e olhe o versículo 4. Esse Daniel que faz uma confissão de pecados em seu nome, no nome da nação. Olha um pouco da vida dele. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele o quê? Nenhum erro. Daniel era um homem íntegro, mas quando ele vai orar, ele faz esse pedido de confissão coletiva. Irmãos, isso é muito profundo para a igreja, porque da mesma maneira que todas as vezes que Deus tratou Israel, que Deus disciplinou Israel, sempre foi uma disciplina coletiva. Por exemplo, o famoso pecado de Acã. Acã pecou e roubou lá aquela capa, escondeu aquela capa, aquele ouro. Quem foi punido? Foi Acã ou foi Israel como um todo? E aí, irmãos, quem pagou o preço? Israel. Aqui Daniel faz esse pedido de oração, aliás, ele faz pedido de perdão de maneira coletiva, porque Daniel entende que o povo de Deus sempre é o coletivo. E quando alguém falha, quando alguém peca, essa coletividade vai arcar com as consequências. Daniel era um rapaz fiel quando ele foi trazido para o cativeiro, mas ele foi trazido para o cativeiro porque a sua nação havia desobedecido a Deus. Daniel quase morre em inúmeras situações por causa do pecado da nação que era o povo de Deus e que é o povo de Deus. E quando a gente traz para a vida da igreja, meus irmãos, o princípio continua sendo o mesmo. Paulo diz: quem peca para que eu não sinta? Da mesma forma, irmãos, que nós estamos perdendo a convicção sobre o poder e o valor da oração, nós já perdemos há tempos a ideia de que o povo de Deus é um corpo. Inclusive, irmãos, eu aprendi com Daniel, com Jó, quando orar, além de pedir perdão pelos meus pecados, mas eu também peço perdão pelos pecados que eu conheço da minha família, por áreas que eu percebo que são negligências. Embora que eu sei que essas mudanças têm que passar pela vida deles, na minha, individualmente. Mas também, irmãos, eu aprendi com o Daniel, por meio dessa oração, que quando eu estou orando, eu me identifico com vocês, e vocês deveriam se identificar com o todo. Da gente entender que os pecados cometidos pela igreja é coletivo. Se a igreja tem sido infiel, por exemplo, desobediente em consagrar finanças a Deus, não é um pecado de A, de B e de C, é um pecado da igreja. E toda a igreja arca com as consequências disso. O ponto é que, irmãos, quando eu me identifico e oro pedindo perdão pelos pecados da igreja, de uma maneira assim: Senhor, perdoa-nos, porque nós temos cometido. Isso me faz, em primeiro lugar, saber que tem áreas na igreja que eu preciso trabalhar para consertar. Se eu sei que o Raul Júnior tem pecado porque não tem congregado regularmente, é só um exemplo, tá, Raul? Eu preciso trabalhar na vida do Raul Júnior para que ele corrija isso, porque na hora que ele corrigir isso, abençoa a mim e abençoa você. Se eu sei que o irmão Clodomir tem sido infiel com os dízimos, ele é o tesoureiro, né? Então, eu preciso trabalhar isso na vida dele. Se eu sei que tem casos de fornicação, de prostituição na igreja, eu preciso trabalhar isso com os meus irmãos,
para que esse pecado não afete a minha vida. Isso me faz o quê? Sabe o quê, meus irmãos? Consciente de que eu faço parte de um corpo. E Daniel não diz, eles pecaram. Daniel diz, nós pecamos. Se nós tivéssemos tempo de olhar todas as facetas dessa oração do capítulo 9, a gente percebe que Daniel vai enumerando áreas da vida de Israel. E a primeira área que ele enumera é a negligência para com a palavra de Deus. Ele diz no versículo 5, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Você consegue entender Daniel dizendo isso? Nós fomos rebeldes contra os profetas. Ele não diz eles, ele diz nós. Então, irmãos, quando nós pedimos perdão de uma maneira coletiva, isso nos aproxima muito daquilo que Jesus nos ensinou, dizendo as seguintes palavras: se o teu irmão pecar contra, vai tu arguí-lo entre ti e ele só. O pecado do irmão é o meu pecado. O meu pecado é o seu pecado. Mas na oração, irmãos, precisa haver esse momento de confissão de pecados. E de preferência, se você é um líder de uma família, olhe para a sua família também. Se você é membro da igreja, olhe para as áreas que você percebe de falhas da igreja. Se é de você estar falando para pessoas que não podem resolver, fala para quem pode resolver. Quem pode resolver? É Deus. A segunda área do conteúdo da oração de Daniel é ações de graças. Agradecimentos. Perdoe minha pergunta retórica. Daniel está morando aonde quando ele faz essa oração? Babilônia. O que ele foi levado para lá como o quê? Como escravo. Quando ele está orando, no capítulo 6, depois que ele ora inúmeras vezes, ele vai ser jogado aonde? Na cova dos leões. Mas o que tinha na oração de Daniel? Ações de graça. Você tem noção o que Daniel viu quando jovem, quando o Império Babilônico chegou e invadiu Jerusalém? Você tem noção o que ele viu? Eu não tenho. Eu posso descrever para vocês que Daniel viu velhinhos sendo assassinados cruelmente. Daniel viu crianças indefesas sendo assassinadas cruelmente pelos babilônios. Daniel viu mulheres grávidas sendo partidas. Daniel viu a sua cidade sendo destruída. Mais tarde, Daniel soube que aquela cidade foi queimada. Daniel viu os instrumentos mais sagrados da sua religião sendo levados para a Babilônia e servindo como mangofa, vou usar uma palavra, né? Como mangofa. Mas Daniel, na sua oração, continha ações de graças. Agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus. Então, irmãos, a nossa oração, por pior que seja o momento que a gente esteja passando, tem que ter também ações de graça. Quando eu digo tem que ter, porque tem sempre alguma coisa, ou muitas coisas, para agradecer a Deus. E em terceiro, irmãos, nós temos as súplicas. São as petições. Fazer pedidos a Deus. Depois de confessar pecados, depois de fazer agradecimentos, na oração de Daniel também, ele faz súplicas. E voltando à oração do capítulo 9, do versículo 1 ao 19, a gente encontra por vários momentos Daniel pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Apesar de termos pecado, rebeldes, desobedecido a Ti, tem misericórdia do Teu povo. Então, irmãos, para um pouquinho. Se você nunca tinha ouvido nada sobre oração, conteúdo de oração, você tem 3
facetas da oração. Vamos lá? Primeiro, confissão de pecado. Segundo, ações. E terceiro, súplicas. É os pedidos. Senhor, abençoa o irmão Clodomir. Ele tem sofrido tanto, Senhor. O time dele. Brincadeira. Orar pelos nossos irmãos, orar pela vida da gente, pelos nossos familiares, as petições. Quinta-feira à noite, nós temos petições do apóstolo Paulo, né? Eu preguei sobre os pedidos do apóstolo Paulo em favor da igreja. E Paulo faz 5 pedidos. Vê se vocês me ajudam aí, quem estava na quinta-feira aqui. Primeiro, Paulo diz assim: Senhor, que a tua igreja esteja transbordante do pleno conhecimento da tua vontade. Senhor, que a tua igreja tenha sabedoria e discernimento espiritual. Senhor, que a tua igreja viva de maneira digna do Senhor. Que a tua igreja frutifique em toda boa obra e que ela cresça cada vez mais no pleno conhecimento do Senhor. Petições é a terceira área. Para a gente caminhar para a parte final, vamos tentar olhar aqui, irmãos, e imitar alguns modelos da vida de Daniel de oração. Volte para o capítulo 6 e o verso 10. Observe, vamos olhar aqui algumas coisas bem interessantes sobre a vida de oração de Daniel. Versículo 10. A última frase do verso. O que diz aí na sua Bíblia? A última frase. Versículo 10 do capítulo 6. Tá. Na minha versão diz assim, ó. Capítulo 6, versículo 10. Como costumava fazer. O que é que isso nos ensina? Que Daniel não foi orar a partir do decreto. Daniel continuou orando no decreto porque era algo habitual dele. Ou seja, primeira coisa, irmãos, que Daniel nos ensina, que nós temos que ter oração como um hábito. Eu tenho quase que certeza que todos vocês hoje pela manhã escovaram os dentes. Por que a gente sente tanta necessidade de escovar os dentes? Porque a gente criou um hábito. Eu tenho quase que certeza que 90% de vocês tomaram um banho. Ou 100%, né? Espero que 100%. E aí, se você chegar para uma pessoa que de repente ela não toma um banho por dia, você diz, como é que consegue? Porque ela criou um hábito. Ela não sente necessidade, como você sente, de tomar banho. Gente, Daniel tinha oração na sua vida como um hábito. Hábito. Só se tem hábito se você começa a praticar. E às vezes, quando você começa a praticar, não é agradável, não é tão bom. Deixa eu dar um exemplo para você, eu até pedi permissão a ela para falar. A Vângela, não sei quantos meses, deve estar com 5 a 6 meses. Ela tomou uma decisão radical. Não mais ingerir açúcar industrializado. Ou açúcar que não seja da fruta. Eu acho que no começo, tenho certeza, ela deveria achar muito ruim. Olha, gente, você pegar uma tapioca com queijo, aquele queijo derretido, e um café sem açúcar, complicado pensar, né? Olha, eu não sou preconceituoso, tá, gente? Não sou. Mas eu só tomo café por causa do açúcar. Mas porque senão... Brincadeira. E ela começou a fazer isso. Ainda hoje de manhã, quando ela tomou o vinho, ela fez assim, doce.
Depois dos meses que foram se passando, ela criou o hábito. E eu espero, e ela quer dizer para mim, amor, é gostoso sem açúcar. Eu quero acreditar nela, mas eu não consigo ainda. Mas o ponto que eu quero enfatizar, irmãos, por meio dessa ilustração, é que a oração, ela precisa se tornar um hábito na vida de todo cristão. Quantos aqui têm o hábito de fazer uma oração antes de dormir? Levanta a mão. Ok. Eu não sou do Ibope nem do Datafolha. Agora, quantos desses que levantaram a mão foram católicos antes de tomar uma decisão ao lado de Cristo? Levanta a mão. Você sabia que, no geral, nós continuamos orando, não é errado, tá, gente? Antes de dormir. Porque é um hábito que nós aprendemos quando católicos. Porque a gente poderia ir dormir, morrer e acordar morto. Então, para não ir para o inferno, aproveita agora, pede perdão dos pecados, né? Conserta tudo, e a gente se converte, continua com o hábito. Repito, não vejo nada de errado. Mas quando a gente vai para a Bíblia, no geral, qual era o horário que os homens e mulheres de Deus na Bíblia gostavam de orar? Qual é o horário? De manhã. De preferência de madrugada, cedo, né? Aquele povo daquele tempo, né? Dormiam cedo. Então, de manhã. Mas a gente conserva um hábito porque a gente aprendeu. Antes de dormir, diz o Marivan que eu não consigo fazer o sinal da cruz porque eu sou muito magro, então só tem que fazer assim. Mas então, antes de ser um cristão, a gente fazia nossas recomendações a Deus ou a quem mais a gente cria. E a gente se converte e continua fazendo a mesma coisa, porque a gente criou o hábito. Então, irmãos, Daniel tinha o hábito de uma vida de oração. E possivelmente ele orava 3 vezes ao dia por causa disso. Mas eu quero que Daniel nos ensine que você e eu precisamos, irmão, na nossa vida, ter o hábito da oração. Segunda coisa que nós aprendemos com Daniel é que no texto diz que ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes. E deixa eu deixar bem claro para mim e para você. Essa oração de Daniel 3 vezes por dia, não é quando ele chegava no gabinete dele e fazia aquela oração. Não é quando Daniel estava indo de carro para o trabalho. Não é quando Daniel estava aspirando a casa. Não é quando Daniel estava lavando a louça. Não! Essa oração também é preciosa e é válida? É, porque Paulo diz assim, orai em todo o tempo. Mas essas 3 vezes que Daniel fazia, é aquilo que Jesus nos ensinou. Quando entrar no teu, fecha e ora e em secreto teu pai te responderá. Observe o que diz o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, aonde? No seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Irmãos, é necessário que a gente ore em todo o tempo, mas também é necessário que, além de ter um hábito de orar, o cristão também, olhando para a vida de Daniel, ele precisa ter momentos consagrados à oração. Tem momentos. Ir para um cômodo da sua casa, se isolar do mundo exterior e buscar a Deus em oração. Daniel fazia isso. Jesus fazia isso. E eu e você precisamos fazer isso. E em terceiro lugar, Daniel também nos ensina que há momentos da vida que é preciso ter períodos de oração e jejum. Capítulo 9, versículo 3.
Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum. Falar em jejum nos nossos dias, irmãos, é algo, parece cada dia mais alheio também à igreja. Porque cada vez mais a comida para nós é algo assim que parece que a gente vive para comer. Há uma frase de um filme infantil, eu acho que dos 100 Florestas, que o animalzinho diz assim: os animais comem para viver. Os humanos vivem para comer. Períodos que nós precisamos buscar a Deus, além da oração, acompanhado do jejum. Eu não tenho tempo, até porque o nosso tempo encerrou, de falar tanto sobre jejum. Mas Jesus Cristo, num determinado momento do seu ministério, ele expele o demônio de uma criança ou de um jovem. E os discípulos já haviam tentado expelir aquele demônio e não haviam conseguido, a despeito da autoridade que Jesus havia dado a eles sobre os espíritos demoníacos. E quando Jesus chega no particular, os discípulos chegam para ele e dizem assim: mas Senhor, por que nós não conseguimos expelir? O que é que Jesus responde para os discípulos? Há tipos de demônios que você não consegue, em outras palavras, colocar eles sob seus pés, senão por meio do jejum. Momentos, irmãos, que a gente precisa consagrar tempo ao jejum e à oração. Preste bem atenção. Ao jejum e à oração. Nós temos Esther nos ensinando isso. Jesus nos ensina isso. Daniel, nessa passagem, ele passa 3 semanas com jejum. Eu poderia entrar em áreas de jejum, né? Tem tantas coisas que a gente poderia se abster. Por exemplo, passar 3 dias sem um celular. Hoje seria um jejum. Porque tem gente que já fica se tremendo todo só em falar. Calma, é só uma ideia. Mas então, há momentos da vida que nós precisamos, irmãos, consagrar períodos de tempo da nossa vida da gente, a oração e o jejum. E eu aprendi, irmãos, que esse momento que vai no limite de cada um de nós, jejum, oração e estudo e meditação da palavra. Oração, jejum e estudo da palavra. A oração, na vida de Daniel, irmãos, fez efeito, fez diferença. Porque o rei, quando vai procurar ele na cova dos leões, como é que o rei o chama? Daniel, servo do Deus vivo. E com certeza fará uma diferença enorme nas nossas vidas. Aprendamos, eu, você, com o exemplo da vida de Daniel, e também, irmãos, valorizarmos o poder da oração na vida de um cristão. Bom domingo, vamos ficar de pé, vamos aproveitar para orar. E depois da oração, nossa escola dominical está encerrada. Nosso bom Deus, Tu és o nosso Senhor, nosso Pai. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. E quando, meu Pai, eu pessoalmente paro a refletir, a meditar na oração, eu fico me perguntando, será que de fato é preciso, é necessário que Deus abençoe a minha vida, que Deus me dê aquilo que eu preciso? É preciso orar. Mas quando eu olho nas páginas das Escrituras, eu vejo, Senhor, que nenhum homem, nenhuma mulher de Deus recebeu aquilo que o Senhor destinou na eternidade para as nossas vidas, senão por oração. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor nos ajude
de entendermos o poder, o valor da oração nas nossas vidas, o que ela significa. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, apesar dessa correria que o mundo ocidental vive, que nós vivemos, mas que o Senhor nos ajude, meu Deus, a aprender a consagrar partes do nosso dia para dedicar à oração. Que o Senhor nos ajude também, meu Deus, a aprendermos e a criarmos o hábito de termos esses períodos em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a sermos reconhecidos por esse mundo também como servos do Deus vivo. E a oração, Senhor, faz parte dessa receita, dessa dieta, para que um cristão dê e tenha um bom testemunho. Abençoa a tua igreja, abençoa o culto de hoje à noite, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, e até hoje à noite, às 7 horas da noite, tá bom?